Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de ser feliz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo, que nasceram para ser, olhar para a vida com gratidão, com leveza, com oportunidades de crescimento e fazer de cada novo dia um dia especial. Hoje é sexta-feira, sextou, hoje é dia 20 de junho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A força, a paz, a garra, a determinação da nossa essência está em cada novo dia nós levantarmos, agradecermos e recebermos o fôlego de vida diante da nossa vida. Quero dar bom dia para a Nair, que já está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai comentando. Hoje nós vamos falar sobre persistência, de não desistir. Você é uma pessoa que desiste fácil? Ou você é aquela pessoa que não, botou algo na cabeça, vai até o fim, não importa aquilo que aconteça, você não desiste. A força para que a gente possa persistir, para que a gente possa não desistir dos nossos caminhos, ela envolve sim o nosso sistema familiar. E é sobre isso que a gente vai conversar no café de hoje, de segunda a sexta, o Café com Terapia, das 7 às 7h30, falando sobre espiritualidade, missão de vida, propósito, esperança, né? Olhando sim para frente e podendo construir uma nova realidade. Hoje aqui em Nova Petrópolis está nublado, o céu está nublado, mas gratidão a Deus, a espiritualidade, pelas chuvas terem parado. Pararam as chuvas, os rios estão normalizando, com isso as pessoas vão poder voltar para suas casas e que os governantes possam sim se mexer, possam fazer os movimentos para limpar os rios, tirarem as areias, as terras que estão no fundo, para que não volte a ocorrer novamente essas situações, porque daqui a pouco chove de novo e aí acontece tudo novamente, A gente precisa o quê? Mandar luz para o planeta para que o psiquismo das cidades, da terra do Rio Grande do Sul possa estar melhor, para que esse psiquismo possa estar limpo, porque aí acaba pesando, pesa na situação, pesa na vida e acaba trazendo barreiras, problemas, dificuldades. Então, graças a Deus que as chuvas pararam, diminuíram, os rios estão voltando ao normal e a gente vai poder sim retomar todas as nossas situações, positividades, fazendo com que o Estado volte sim a se reconstruir. E a questão do desistir? Você é uma pessoa que desiste fácil? Quando você inicia algo, você vai até o fim, você continua. Quando botou alguma coisa na cabeça, é fácil para você desistir nos primeiros dias, nos primeiros meses. Comece a se observar. Iniciou um curso, por exemplo, a pessoa iniciou um curso de inglês, um curso de algum instrumento musical, iniciou algo, você é aquela pessoa que desiste? Na primeira dificuldade, é muito difícil, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei o que fazer. Você é aquela pessoa que desiste? Ou você persiste? Você vai literalmente até o fim, não importa as dificuldades. Quando a gente fala daquela pessoa que ela desiste muito fácil, muito rápido das situações, está faltando a força do pai diante da sua própria vida, dentro do seu sistema familiar. Mas daí tu pode me perguntar, mas eu convivo com meu pai, eu convivi com meu pai a vida toda, a gente se dá bem. Mas aí tem um porém, a força do pai para que você não desista, para que você persista diante da tua jornada, ela vem dele, mas primeiro ela passa pela mãe. Se a mãe não permite e não aceita ou não autoriza, por qualquer razão que o pai passe essa força para o filho fica sem a receber. E aí surgem questões do filho, da filha,
acabar entrando em situações e desistindo, não se comprometendo, faltando a coragem, faltando a garra, faltando a determinação para atingir o potencial que tanto deseja. Quando a gente olha para pessoas que, por mais que sejam situações, sim, muitas vezes incômodas, mas a gente precisa entender que essas situações incômodas, elas surgem para nós passarmos por ela, para nós aprendermos com ela e para que nós possamos ver o quanto que nós somos capazes de ultrapassar esses obstáculos, e isso vai nos fazer mais fortes, porque a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu passei por essa fase, eu passei por isso, consegui, superar. E assim é a vida, quando nós temos a força do Pai na nossa vida, quando nós temos a força do Pai diante de nós, nós não vamos desistir fácil. Ou muito pelo contrário, nós não vamos desistir. Nós vamos persistir. Nós vamos continuar a jornada, tendo coragem para agir, coragem para dar o passo. É assim que a força do Pai age na nossa vida. E como você lida com o teu trabalho, também vai ter um significado diretamente com a força do Pai. Você é aquela pessoa que está... Quanto tempo está no trabalho? Quantos anos você está na mesma empresa? Quanto tempo faz com que você está em determinado serviço, determinada área, situação? Lógico que as mudanças, elas acontecem, ciclos, os ciclos começam, terminam. Muitas vezes você está num local, você vai para um local melhor, vai progredindo pelo teu trabalho, pela tua competência. Mas se você é aquela pessoa que, ou conhece alguém, que entra num trabalho, fica alguns dias, meses, sai. Vai para outro, fica alguns dias, meses, sai. Aquela pessoa que não consegue parar em trabalho nenhum, por mais que a pessoa trabalhe bem, a pessoa trabalhe certinho, 7, abençoado seja nosso dia. A pessoa trabalha certinho, a pessoa se dedica, e ela não consegue parar, não consegue se firmar. Ali envolve sim a força do Pai. É incrível quando nós olhamos para as constelações, porque nós vamos observando muitos comportamentos que nós vivemos e também comportamentos que nós conseguimos ter um olhar de fora daquilo que a gente viveu ao longo da vida. Compromissos, determinações, sucessos, o não desistir, o persistir, o acreditar na vida. E isso começa desde o início, lá na nossa infância. Isso começa lá quando a gente já começou a compreender a vida, é quando a gente sai do útero da nossa mãe, quando a gente vem realmente para o plano terrestre, nós conseguimos compreender aquilo que a vida começa a nos entregar. E é natural o ser humano ter medo, é natural o ser humano ter dificuldades, ter barreiras, isso é totalmente natural. Mas a questão de desistir sempre, a todo momento, e não se comprometer, envolve a questão da força do Pai. A pessoa pode ser a pessoa mais boa do mundo, a pessoa se dedica, a pessoa se esforça, a pessoa tem todos os méritos para expandir, para crescer. Mas se ela não consegue se manter em alguma situação, em alguma questão, a força do Pai está faltando diante do sistema familiar dela. E aí as constelações familiares entram para que os movimentos possam acontecer, para que os movimentos tragam equilíbrio, harmonia, respeitando a hierarquia da vida, a hierarquia do sistema familiar. Olha hoje para a tua vida. Você está se colocando como filho, como filha, ou você está se colocando como pai, como mãe dos teus próprios pais? E aqui eu não estou falando da questão se os teus pais estão velhinhos, se os teus pais estão necessitando, estão precisando de ajuda. Isso é válido. Diante do sistema da família, os filhos tendo as condições para auxiliar os pais na velhice,
Maravilhoso. Da mesma forma que os pais nos cuidaram quando éramos crianças, bebezinhos, né, que não sabíamos fazer nada, agora você ajuda teu pai e tua mãe naquilo que for ao teu alcance. Mas se os teus pais estão bem, teus pais estão vivendo, e você se coloca sempre a querer opinar, sempre a querer ajudar, sempre a querer se meter na vida de um, na vida de outro, isso está mostrando que você está se intrometendo na vida deles e querendo mandar naquilo que, nas tomadas de decisões que eles têm. Ah, mãe, faz isso. Ah, pai, faz aquilo. Se os teus pais pedem, maravilhoso, me ajuda aqui, preciso de uma opinião. Mas muitas vezes o filho querer se preocupar demais, se meter demais na vida dos pais, acontece essas situações de inversões de papéis, não respeita a hierarquia, e o que vai acontecer? A desistência de muitas situações diante da vida. Para você ter persistência, persistir e não desistir, você precisa estar no teu lugar de filho e o teu pai no lugar de pai. Fazendo esse movimento, você vai conseguir saber onde você quer chegar, tu vai ter coragem para arriscar. Se você é aquela pessoa que tem medo de tudo, tá faltando ali a força do pai. Tá faltando esse movimento para que o pai possa assim expandir e entregar uma força tão profunda e você atingir todos os teus objetivos. Quero dar bom dia para a Leila, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai comentando e vai mandando aviãozinhos. Hoje falando, sobre a persistência de não desistir. E essa força para a gente não desistir vem do pai, vem do sistema paterno. Olha para os grandes empresários, conhecidos da mídia, que você conhece na tua cidade, pessoas que chegaram a um patamar elevado. Provavelmente essas pessoas vieram lá do zero. Começaram seu patrimônio do zero. Na roça, vendendo, muitas vezes de porta em porta, e aos pouquinhos foram crescendo, foram agregando, e hoje se tornaram grandes empresários, milionários, com patrimônios, sim, exorbitantes. Alguns continuam dentro da sua humildade, do seu respeito, alguns, o ego subiu, porém, o que eles têm em comum? A questão de não desistir. Você quer ser milionário, você quer ter sucesso em qualquer área, porque ser milionário, ter prosperidade não é só no dinheiro, é você ser feliz no teu casamento, é você ser feliz na saúde, com as tuas amizades, isso é prosperidade. E o que tem em comum entre várias pessoas bem-sucedidas? A questão do não desistir, a questão sim de persistir. Por mais que surgissem obstáculos, por mais que as pessoas quebraram muitas vezes, faliram muitas vezes, começavam, retomavam tudo de novo. E tu pode perceber que hoje, muitas vezes quando a pessoa recebe uma grande herança milionária, se ela não sabe, muitas vezes, deslumbrada pelo valor, acaba gastando, acaba perdendo. Mas aqueles que construíram de forma passinho de cada vez, subindo a escada do sucesso, conseguem usufruir e conseguem manter esse patrimônio. Porque não desistem. Porque passam por crises, movimentos, passam por situações difíceis, mas não desistem. Continuam a persistir na sua vida. E se você vai olhar para a questão familiar de cada um deles, talvez você diga, bom, mas o fulano não teve o pai, só teve a mãe. O ciclano não teve a presença da mãe, só teve do pai. Como é que a pessoa conseguiu, diante do sistema familiar, a força paterna, ela vai independer
se o teu pai está contigo ou não, se a questão da essência familiar você convive ou não. Então você pode conviver com teu pai a vida toda e não receber a força dele. Ou você pode nem ter conhecido ele. Mas dentro do teu ser existe uma aceitação e uma força de vontade tão grande que você aceita essa força paterna e você segue para a vida. E olhando para a história de algumas pessoas aqui da região, vocês devem conhecer o posto sim. Né? Quem conhece o posto sim, bota sim. Se você não conhece o posto não, o sim, você bota não conheço o posto sim. Né? Mas o posto sim hoje é a maior rede de postos do Brasil. E o dono, né, do posto sim é aqui de Flores da Cunha, né? Pertinho aqui da gente. É gaúcho, é gringo da serra, não é verdade? O Neco Argenta. E o que o Neco tem em comum nessa questão de empreendedorismo? Hoje é bilionário, é um dos mais ricos do Brasil, não perdeu a humildade, alguém que anda dentro de Flores da Cunha, conversa de uma forma clara, de uma forma humilde com todos, vai jogar bola. Mas o pai do Neco era cabeleireiro, onde pessoas muito próximas a ele comentam que o pai dele ficava na porta do salão esperando entrar o dinheiro ali para poder comprar o almoço, comprar comida para a família, porque não tinha, eram pessoas muito pobres. E um dia o Neco disse, né, para si mesmo que ele iria ser mais rico do que o dono da Florense, que é uma empresa grande de Flores da Cunha. E realmente se tornou. Mas por quê? Porque persistiu, porque realmente deu o passo, porque acreditou e não desistiu, recebeu essa força do pai. O pai, cabeleireiro, não tinha dinheiro para comida, esperando alguém entrar no salão para que com aquele dinheiro fosse lá comprar um almoço para os filhos. E os filhos hoje seguiram seu caminho com essa força e persistência e não desistiram. E nós podemos pegar pessoas assim como exemplo. Mas o principal exemplo e foco é nos perguntarmos: eu estou desistindo das coisas que eu quero? Estou desistindo da minha vida? Estou desistindo da essência que eu vim fazer, que eu vim cumprir? Comece a se perguntar. Olha para a tua vida desde lá de trás até hoje. Se você é aquela pessoa guerreira, aquela pessoa que vai, que batalha, que bate no peito e assim diz, eu vou, não importa aquilo que aconteça, e você dá esse passo na direção do sucesso, tenha certeza que algo muito sensacional vai acontecer diante da tua vida. E você tem dentro de ti essa essência paterna e a essência materna. Você quer ter dinheiro, você precisa se harmonizar com a mãe. Você quer ter sucesso, expansão, crescimento, não desistir, precisa se harmonizar com o pai. Através da mãe o dinheiro vem, através do pai o dinheiro fica. Através da mãe a saúde vem, através do pai a saúde fica. Através da mãe vêm as alegrias, através do pai as alegrias ficam. Tudo envolve pai, mãe, tudo envolve a nossa essência diante das constelações familiares. Então olha para a tua vida hoje. Faz uma recapitulação de toda a tua existência e observe. Você persiste? Você tem força, garra, determinação para decidir, para saber onde que você quer chegar? Ou para o primeiro obstáculo você desiste, já pensa em desistir, já se desespera? Não desista. Se você quer realmente mudar a tua vida, você vai ter que fazer escolhas. Vai ter que enfrentar, olhar os problemas de frente. Vai ter que olhar as situações de frente, olho no olho. E não fugir delas. Claro que os obstáculos vão acontecer. E você não precisa estar sozinho passando por eles. Você pode pedir ajuda. Você pode buscar auxílio, buscar terapia, buscar técnicas, ferramentas para te ajudarem.
Porque as ferramentas, as técnicas, os terapeutas estão aqui para auxiliar, para trabalhar a nível realmente dessa energia positiva. Então, percebeu que você está a ponto de desistir de algo? Pensa, o que eu estou fazendo? Por que isso está se repetindo? Situações repetitivas envolvem questões familiares que precisam ser ressignificadas, que precisam ser limpas. Se você está com problemas e repetindo muitas vezes as mesmas situações, isso é alguma questão sistêmica do campo familiar e que está reverberando negativamente diante de você. E precisa ressignificar, precisa cortar, precisa realmente transformar essa energia. Olha para a vida realmente com um olhar mais de amorosidade, de fé, de garra, de determinação, fazendo as escolhas certas e não desistindo no primeiro obstáculo, não desistindo na primeira curva. Não vai conseguir fazer a curva, chama alguém para te ajudar. Olha, fulano, me ajuda a fazer essa curva, me ajuda a fazer isso. Não sei o que fazer, mas não desiste. Faça com que realmente você possa crescer, expandir, progredir diante da tua jornada. Mas se você já entra em algo e de repente você quer desistir, você já desiste, já joga a toalha, começa a entender que isso não é uma situação tua, é uma situação sistêmica. E se harmonizando com o pai, com mãe, com teu sistema familiar, vai sim normalizar e você vai começar a olhar para frente. Vai começar a ter sucesso, determinação, garra, atitude diante daquilo que você faz todos os dias. Pensa nisso, observa a tua vida, observa as questões que você faz diariamente. E assim você vai conseguir construir uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de serenidade, com coragem, com garra, com fé. Não desistindo, mas persistindo. A questão do desistir não é você ficar em algo que está pesando também. Ressalva nesse sentido. Você está em algo, você está num trabalho, você está num relacionamento que já está te fazendo mal, que já está te ferindo. Eu não vou desistir, não. Tem situações que desistir é diferente de soltar. Desistir é quando você tem a oportunidade de continuar, de aprender, de superar isso, mas você, por alguma situação interna, você desiste de medo, de cansaço, de já querer buscar algo diferente. O soltar é você estar realmente segurando algo que está te ferindo, que está te machucando, e isso vai estar pesando no teu físico, na tua saúde. Aí você tem que soltar. Tem que parar de ficar abraçando o cacto. Situações de muitas vezes nós estarmos abraçando o cacto. A gente está abraçando um cacto, os espinhos estão entrando em nós. E nós estamos ali abraçando o cacto. Desistir de abraçar o cacto? Sim. Por quê? Porque você pode abraçar uma árvore, abraçar uma flor, mas o soltar é o quê? Está doendo. E você cada vez mais lá está abraçando o cacto. Solta o cacto. É diferente o desistir do soltar. Soltar é quando pesa, quando te fere, quando te machuca. Isso em qualquer situação. Relacionamento, está num relacionamento abusivo, a pessoa agride, ofende, a pessoa ali com aquela energia, né, e comportamentos totalmente de psicopatia, isso você tem que soltar. Desistir é quando você percebe que o teu parceiro, a tua parceira são pessoas boas, estão no seu desenvolvimento pessoal, mas que talvez ali exista o amor, exista o carinho, existe 1% de chance, mas você tem conflitos de ideias, de personalidades. Aí é desistir do casamento, é desistir da pessoa. Soltar e desistir são duas questões diferentes. O soltar é necessário, quando pesa. O desistir pode ser revertido, pode ser pensado, por que eu quero desistir? E se isso se repete várias vezes seguidamente, envolve a questão sistêmica que pode estar interferindo diretamente na tua vida.
Então, observa, conheça as constelações familiares, leitura de final de semana. Recomendo você a ler o livro Não Começou Com Você. Tá? Se você tem a oportunidade de ler, né? Seja o livro físico, tem na Amazon, tem Mercado Livre para que você possa comprar. Tem na forma digital, quem gosta de ler de forma digital. Eu gosto de ler na forma impressa. Pega os livros, lê, sublinha, anota. Eu gosto de estar com o livro físico. Mas tem muita gente que gosta do digital, em PDF, né? E até chegar talvez no livro físico, você pode ler no digital. Então, leia o livro Não Começou Com Você, tá? Faça a leitura desse livro esse final de semana, que você vai compreender muita coisa sobre a tua vida, sobre a tua existência diante das constelações familiares. Quero dar um bom dia para a Gisele, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E nesse momento, te convido a você fechar os teus olhos, curvar a sua frente e que a gente possa juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, nós entramos em Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossa vida. Te pedimos que a nossa sexta-feira, nosso final de semana seja abençoado, repleto de paz, de amor, de prosperidade. Que possamos conhecer a história da nossa família, recebendo a força paterna, materna e não desistindo dos nossos objetivos, mas seguindo rumo ao sucesso, às alegrias e às grandes conquistas. Te pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe, nos proteja, nos dê a paz e a serenidade. E eu peço, Senhor Deus, que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo nesse momento. Abençoe suas famílias e a todos que estão e irão assistir na gravação. Que a vida de cada pessoa seja feliz, próspera, saudável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas, brilha sim o melhor na tua vida. Que o teu final de semana possa ser fantástico. Possa sim trazer muitos resultados positivos. Que você possa dar o passo na direção daquilo que você tanto deseja. Não desistir, persistir, conhecendo mais a história da tua família, observando os teus comportamentos, para que você siga na direção do bem, da positividade, construindo tudo aquilo que você tanto almeja. Faça, desse final de semana algo por você. Algo que talvez faz muito tempo que você tem vontade de fazer e ainda não fez. Faça. Claro, é a questão das chuvas, tudo que aconteceu, mas se você puder, faça. Eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer uma sessão de terapia de tal ferramenta, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, faça por você. Faça esse movimento e você vai perceber que as coisas vão começar a fluir quando você começa a se priorizar. Olha para a vida de frente, porque a vida te olha de frente. Se você começa a se distrair olhando para um lado, para outro, olhando para trás, você se perde e não percebe as maiores qualidades e virtudes que você mesmo tem, por estar se distraindo com terceiros e não olhando com foco para frente. Olha para frente. Não desista, persista, solte aquilo que é preciso, mas realmente faça os movimentos diante da tua jornada com muita luz, com muito amor e positividade verdadeira diante da tua essência. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira. Segunda-feira eu estou de volta às 7 horas da manhã no Café com Terapia. O café é de segunda a sexta, das 7 às 7h30, ao vivo aqui no Instagram, onde a gente fala sobre espiritualidade, missão de vida, propósito, astrologia, vários temas. E se você tiver alguma sugestão de tema, alguma curiosidade, algo que você queira que eu fale aqui no Café com Terapia, me manda no direct, que vai ser um prazer, sim, poder trazer os assuntos que vocês tanto desejam. Muita luz, muito amor, um excelente final de semana, mais um golinho de café. E não perca as oportunidades. Leia o livro Não Começou Com Você. Faça esse movimento,
que você vai gostar muito do livro, vai conhecer mais as constelações familiares e vai despertar a tua melhor versão. Deseja fazer uma constelação? Me chama no direct, vai ser um prazer poder te ajudar. Muita luz, muito amor, brilha a prosperidade e até segunda em mais um Café com Terapia.